Bom, então vamos lá, pessoal. Continuando o que a gente estava falando na primeira parte da aula, uma outra coisa que eu quero destacar como uma afirmação muito importante na pesquisa e formação de professores é o sentido de prática, tá? Por quê? No item anterior, a gente estava falando sobre essa questão da caracterização da docência como uma profissão, né? Então, a gente falar, enfim, a gente falou bastante disso. E um aspecto importante da afirmação de que a docência é uma profissão é o papel da prática, né? Assim, eu falei que um dos autores que eu citei, que é o Tardif, ele fala que a docência é uma profissão porque tem um conhecimento que vem da própria prática, beleza? Tá? O outro autor que eu citei, que foi o Antônio Nova, ele fala que é importante ter uma formação de professores conectada com a prática, na qual a gente vai na escola, etc. Beleza? Mas ao dizer isso, que na formação de professores é muito importante a conexão com a prática, a gente tem que pensar também o que a gente quer dizer por prática, beleza? Por quê? Porque prática pode ser entendida de maneiras muito diferentes, tranquilo? Tá? E aí, para isso, tem essas autoras aqui que falam sobre isso, que são a Mary Cochran-Smith e a Susan Lytle, que são duas autoras americanas que vão falar das relações entre conhecimento e prática na formação de professores. Então, com isso a gente pode entender que existem maneiras muito diferentes de relacionar conhecimento e prática, de entender o que nós queremos dizer com prática. E elas destacam 3 maneiras muito diferentes de pensar nisso aí, sobre o que é prática e na relação entre conhecimento e prática. Isso tem a ver com o seguinte, da gente pensar na prática como uma coisa oposta à teoria. Existe a teoria e a prática, beleza? Então, a gente aprende as coisas na teoria e depois coloca em prática, beleza? Isso é uma visão muito comum. E o que essas autoras vão falar é tentar desconstruir isso, beleza? Essa separação entre teoria e prática. Na verdade, elas vão defender que não faz muito sentido isso. A gente pensar na teoria separada da prática, beleza? E aí, para entender melhor isso, como eu falei, eles vão falar de 3 concepções muito diferentes sobre as relações entre conhecimento e prática na formação de professores, na atuação de professores, né? A primeira delas, elas chamam de conhecimento para a prática, que é mais ou menos o que eu acabei de falar, certo? Que é a prática separada da teoria. E na formação de professores, segundo essa concepção, nós aprendemos o conteúdo, né, assim, o conteúdo, tanto o conteúdo matemático como o conteúdo pedagógico, na universidade. E depois na escola a gente aplica aquilo que a gente aprendeu na universidade, beleza? Então isso elas chamam de uma concepção de conhecimento para a prática, que é uma concepção que elas estão criticando, certo? Tá? Que nesse sentido a prática é separada da teoria e o conhecimento de referência é o conhecimento disciplinar, como a gente já falou bastante aqui criticando, tá certo? Então a gente aprende assim, nessa concepção, né, a gente aprende assim, álgebra, geometria, etc. Depois a gente aplica aquilo na escola, tá? Então essa prática é desvinculada da teoria e tem um peso maior
na própria teoria. A prática, ela é esvaziada, ela é simplesmente uma aplicação da teoria, certo? E nesse caso, os cursos de formação de professores orientados por essa concepção são os cursos que têm a universidade como referência e a escola é simplesmente um lugar de aplicação daquilo que a gente aprende na universidade. O nome que a gente tem aqui, colégio de aplicação, é uma herança disso. Quando se pensava muito assim, Rafael. Eu lembro em aulas anteriores que foi levantado até esse questionamento sobre, até aquele rapaz mesmo que disse que na faculdade dele, os alunos iam para ministravam algumas aulas, tendo em vista a sua aperfeiçoação seu aperfeiçoamento como professor. Isso. O senhor acha que isso seria viável para a gente? Acho que sim. Nesse currículo novo, isso que acontece no estágio, né? Assim, mas isso deveria acontecer mais ao longo do curso inteiro, entendeu? Teve um trabalho do senhor, em diretores, que eu imaginei como que eu apresentaria aquela problemática no ensino médio. Aí o que eu fiz para solucionar o trabalho? Eu realmente montei uma trilha de aula e apresentei para mim mesmo, mas foi uma maneira de entender como a dinâmica daquela disciplina se desenrolaria em sala de aula. Isso aí, bom. Então, aproveitando a fala do Rafael, isso que eu faço em vetores ou quando eu dou disciplinas de conteúdo matemático no primeiro período, né, assim, cálculo também, eu faço isso. Quem fez vetores aqui comigo, a gente fez isso, né, assim, tinha trabalhos que era para pensar como você ensinaria determinada coisa, ou trabalhos que relacionavam o conteúdo matemático que a gente viu nas disciplinas de vetores com o ensino de matemática na educação básica. Isso aí também é inspirado numa coisa que o Antônio Nova fala, que ele chama de metáfora do jaleco, quer dizer, a gente chama isso. Que ele quer dizer o seguinte, de novo comparando com a formação médica, tá? Ele quer dizer que, ele fala que os médicos, talvez eu já tenha falado isso aqui em alguma aula, não sei, que os médicos em formação, na graduação de medicina, quando os médicos entram na faculdade, eles recebem, logo no primeiro período, eles recebem um jaleco. E esse recebimento do jaleco tem um simbolismo, porque é uma maneira de dizer, agora você é um médico em formação, entendeu? O fato de você receber um jaleco não é só uma coisa material, tem uma coisa simbólica, assim, entendeu? É uma forma de dizer para aquela pessoa que agora ele está inserido na profissão. E aí ele pergunta, quando é que a gente entrega o jaleco ao professor, né? Assim, então, muitas vezes, aqui na faculdade, a gente faz cálculo 1, 2, 3, álgebra 1, 2, 3 e não vê nenhuma relação disso com a educação básica. A gente faz aquelas disciplinas e a gente não sabe por que a gente está fazendo. Então isso que eu faço em vetores é uma tentativa de fazer isso. Junto com o conteúdo, já direcionar aquilo para a gente pensar como a gente vai ensinar na educação básica. Não sei se deu certo. Sim. Até em relação quando o senhor fez um trabalho relacionando sistemas lineares, a análise do material didático também foi bem interessante. Legal. Então, o objetivo é esse, né? Eu acho que mesmo nas disciplinas de conteúdo mesmo matemático, tipo álgebra, cálculo, etc., a gente tem que botar o conteúdo pedagógico ali dentro, entendeu? Não é só assim, tem disciplinas aqui na licenciatura em matemática, tipo essa de fundamento, que no currículo novo vão passar a se chamar matemática para o ensino. Essas de fundamento, elas têm um objetivo específico de falar sobre ensino, beleza? Mas mesmo nas outras que não têm esse objetivo específico, acho que a gente deveria também falar sobre isso, porque essas coisas não podem ser separadas. É sobre isso que essas autoras estão falando, sobre a separação entre teoria e prática, beleza? E a primeira concepção é essa.
Que é assim, tipo assim, a gente aprende álgebra, aí aprende sem fazer nenhuma relação, aí muito tempo depois vai lá na escola e a gente tem que saber aplicar aquilo que a gente aprendeu na escola. Beleza? Então nós estamos criticando isso. Certo? Que eu acho que muitas vezes a formação é assim, não é? Bom, uma outra coisa, uma segunda concepção, Igor. Não, pergunta, talvez seja nada a ver com o assunto, mas assim, o currículo da grade aqui, que é da graduação, como ele é montado? É tipo, o pessoal da diretoria, professor que monta, aluno pode dar sugestão, alguma coisa assim, ou é padrão? Aluno deveria poder dar sugestão, mas esse é um direito que os alunos têm aberto mão desse direito, né? Assim, porque na verdade, na estrutura da UFRJ, os cursos de graduação são sobre quem não é Simões? Então, na estrutura da UFRJ, é bom vocês saberem isso, né? Não tem tudo a ver com o que a gente está discutindo. Na estrutura da UFRJ, os cursos de graduação são de responsabilidade das unidades. No nosso caso, a unidade é um instituto de matemática. Beleza? Então, quem propõe o currículo, quem propõe a mudança de currículo, é a coordenação do curso. No caso, o coordenador do curso de matemática, todo mundo sabe quem é, né? Quem é? Não, é o Gerard. Oi? De licenciatura. De licenciatura, o que eu falei? Não, ele falou matemática. Não, me confundi. Então, licenciatura em matemática. De bacharelado é o Andrew. De licenciatura em matemática é o Gerard, né? E aí tem uma comissão também que cuida do curso, que é o Núcleo Docente Estruturante, o NDE. E aí a coordenação propõe o currículo. Aí o currículo tem que ser aprovado do Instituto de Matemática. Só que o Instituto de Matemática tem um monte de professores que não tem nada a ver com licenciatura, né? E tem alguns professores, poucos, mas tem alguns que defendem, inclusive, que na UFRJ não deveria existir curso de licenciatura. Então, por isso que é tão difícil aprovar um currículo, que as pessoas têm dificuldades. Agora, e aí depois de aprovado no Instituto de Matemática, o currículo tem que passar por instâncias externas ao Instituto de Matemática, que são o centro, que é o CCMN, depois vai para a pró-reitoria de graduação, aí passa por várias instâncias e, por último, para ser aprovado, ele tem que ser aprovado no Conselho Universitário, que é o conselho máximo da universidade. Beleza? Mas o mais difícil é a primeira etapa, no Instituto de Matemática. Porque depois que ele passa, essas outras instâncias que são externas à unidade, elas não vão prestar muita atenção no que tem ali. Elas vão ver se está dentro da lei ou não, entendeu? Então é mais fácil. Aqui que é o maior obstáculo. Beleza? Agora, o que o Igor perguntou que é importante, os alunos não participam disso? Deveriam participar. Os alunos têm direito, pelo regimento do UFRJ, de participação com voto em todas as instâncias acadêmicas, mas quase nenhuma instância tem representação de aluno. No meu tempo, quando eu era aluno, tinha representação em tudo. Os alunos participavam de tudo, mas agora não tem. Vocês estão dando mole, em outras palavras. Vocês têm direito a ter representantes nos lugares e não tem. Pelo menos aqui na matemática. Beleza? Acho isso muito grave. Eu acho que vocês deveriam pensar nisso, falar com o CA. Beleza, pessoal?
Mas enfim, voltando, alguma dúvida? Mas enfim, voltando sobre isso. Voltando a falar sobre isso. Aí, além do conhecimento, eu falei, tem uma ideia que é conhecimento para a prática, que elas chamam, que é uma forma de relação que tem uma ênfase na teoria. Então, a prática é muito esvaziada. A prática é uma aplicação da teoria. Em oposição a isso, essa outra concepção aí, que é conhecimento na prática, a gente pode pensar que é ao contrário da anterior. O peso está na prática. Então, a teoria que é esvaziada, certo? Essa concepção aí que elas chamam de conhecimento na prática é quando os professores aprendem apenas por repetição, beleza? Então, na primeira, conhecimento para a prática, a aprendizagem é por aplicação. Nessa de conhecimento na prática, a aprendizagem é por repetição. Então, os professores simplesmente aprendem a dar aula repetindo aquilo que os professores mais experientes fazem, tá? Isso é muito relatado em professores que lecionam na educação básica, que é assim, como nos cursos de graduação, muitas vezes, o conteúdo da educação básica não é discutido, beleza? Então a pessoa se forma, entra na sala de aula para dar aula de determinada coisa, mas ela nunca, durante o curso de graduação, não teve nenhuma disciplina durante o curso de graduação na qual ela foi ensinada como dar aula daquela coisa. Então o que ela faz? Ela lembra de como era quando ela estava na escola e repete aquilo, beleza? Isso que essas autoras chamam de conhecimento na prática. E é uma forma muito ruim de ensinar, porque você simplesmente repete aquilo que o seu professor fez sem muita reflexão se aquilo for bom ou ruim. Fala. Exatamente. E muita vezes a gente propaga traumas, né? A gente faz uma coisa que às vezes foi ruim e a gente repete aquilo. A gente repete aquilo porque não é culpa da pessoa, é culpa que ela não tem outro recurso. Então a falha está no curso de graduação, beleza? Tranquilo? Professor, eu sou normalista, eu fui normalista e eu sou da pedagogia, né? Eu comentei. E quando eu comecei a dar aula, eu fazia as mesmas coisas que eu aprendi na escola, do mesmo jeito que eu reproduzia. E até as coisas ruins, as coisas erradas. Que pra mim, na minha cabeça, não tinha me traumatizado, era o certo. Era uma correção, uma simples correção, e eu fazia. Exatamente. E hoje, eu fico desesperada quando eu vejo alguém fazendo, ou quando eu lembro as coisas que eu fazia. Exatamente. Porque eu tenho a discussão acadêmica, né? Então muitas vezes, como essa discussão acadêmica é ausente, então você não olha aquilo criticamente, entendeu? Sim, eu não tinha fundamento para criticar. Hoje em dia eu vejo com outros olhos. Aí eu vejo como errado. Então, basicamente isso aí é assim, você se vê dentro da sala de aula, aí você tem que ensinar, sei lá, soma de frações. Só que durante a faculdade você nunca discutiu como ensinar soma de frações. Então o que você vai fazer? Aí você vai lembrar de como te ensinaram soma de frações e vai repetir aquilo. Pai, pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim. Entendeu? Beleza? Isso que essas autoras chamam de conhecimento na prática. Tem sentido isso? Certo? E é por isso, também pensando nisso, que inventores em várias disciplinas, eu passo às vezes um trabalho que é assim, relate uma experiência sua como aluno. Lembra que eu passei esse trabalho? É com esse objetivo aqui. É para você lembrar aquilo e pensar, isso foi bom ou ruim. Entendeu? Porque muitas vezes a gente repete sem pensar. Então aquele trabalho tem essa intenção. Beleza, pessoal? Certo? E finalmente, essas autoras,
Aí tem a terceira concepção que elas defendem, que é o conhecimento da prática. Beleza? Então, recapitulando. Tem uma ideia de conhecimento para a prática, que a ênfase está na teoria. E a prática é só uma aplicação da teoria. Beleza? O outro é conhecimento na prática, que a ênfase está na prática. Então não tem teoria, simplesmente você vai repetindo as coisas, sem nenhuma reflexão. Então, nessas duas primeiras, numa a ênfase está na teoria, na outra a ênfase está na prática, mas existe uma desconexão entre teoria e prática. Nessa terceira aí, é o conhecimento da prática, que elas dizem que a prática e a teoria são indissociáveis, na verdade. Porque a gente aprende a dar aula não simplesmente a partir da repetição da prática, mas a partir da reflexão sobre a própria prática. Beleza? Então é uma prática que tem a sua própria teoria, porque a gente teoriza a partir da prática. Beleza? Então a gente pensa em como é a prática e a gente produz reflexões a partir daquilo, certo? Só que uma coisa muito importante que essas autoras falam é que isso só pode, eu acho que isso é muito importante, tá? Isso só pode acontecer na coletividade, certo? Isso é muito importante porque existe uma visão da profissão docente como uma atividade isolada. Entendem o que eu quero dizer com isso? Que tipo assim, um professor não olha a aula do outro. Isso é um pouco um tabu. Percebem isso? Que isso é meio um tabu? Que tipo assim, um professor não deixa o outro ver, tem às vezes um pouco de medo de ver o outro fazendo, ver o outro dando aula, porque ele vai ser criticado, ou porque o outro vai perceber alguma coisa que ele fez errado. Isso é muito ruim. Então a gente tem que não ter medo de fazer coisas erradas, porque isso faz parte. Nas próximas a gente vai falar muito sobre erro, beleza? Fala aí, Rafael, pode falar. Eu já faço isso mesmo, ainda não sendo professor formado. Ou seja, vendo algumas aulas online, eu vejo um erro de algum professor e falo, cara, isso aqui está pensando completamente errado. Quem não sabe ou quem não tem uma base teórica sobre essa disciplina vai acabar errando porque esse cara não soube passar o conteúdo. Mas aí no caso que elas estão falando é de grupos, né? De um conversar com o outro. Porque você só olhar no YouTube às vezes não é suficiente, né? Porque tipo assim, a ideia de coletividade que elas falam, que a ideia é que você tem que se reunir e falar, eu fiz isso assim, e um aprender com o outro, entendeu? Elas falam que você só pode ter reflexão sobre você nunca pode refletir sobre a sua própria prática sozinho, porque senão você vai comparar aquilo com o quê, entendeu? Certo? Então elas dizem que a única maneira de refletir sobre a própria prática nesse sentido é junto com outros professores, é conversando sobre. Então, essa perspectiva de conhecimento da prática só pode se dar na coletividade. Otávio. Eu tive a experiência dando aula para a sobrinha da minha namorada e ela estava, no meu caso, ela estava no nono ano e estava passando para o primeiro do ensino médio. Aí com isso, eu acabava dando aula para ela na casa da minha sogra mesmo. E a minha sogra ela é professora de educação infantil, tanto para... No caso é a avó da... Isso. Tanto para educação infantil quanto para crianças especiais. E ela foi formada tanto em pedagogia, mas ela também se formou em psicologia para também isso agregar na formação dela. E aí aconteceu justamente isso, tipo, nas vezes que eu acabei dando aula na casa dela e ela chegava do trabalho, eu estava dando aula, era a hora que eu travava, porque eu ficava com medo justamente de ter esse erro na frente da minha sogra, a avó dela e professora. Isso acaba me travando. Mas frequentemente, principalmente depois dessa experiência, eu frequentemente converso com ela justamente para pegar essa parte da prática dela, porque ela trabalha com educação há acho que há uns 30 anos.
igual a mim. Então, aí, olha o tempo de experiência. Eu só comecei a dar aula no ano passado. E assim, dei aula e agora que eu fui voltar depois de tanto tempo. Então, eu acho que justamente essa coletividade de tentar compartilhar a experiência, acho que isso torna essencial para nossa, não tanto para a nossa formação, quanto para a nossa aplicação diária do ensino. Exatamente. Eu sou namorada também, é professora não? Ela é professora, ela no momento, mas ela é professora de dança no momento. Legal. Aí, tipo, ela não passa tanta parte teórica, por enquanto, porque são muito pequenas, mas ela também utiliza da experiência da mãe dela, inclusive de experiência que ela teve em outros projetos, para aplicar também esse tipo de coisa. Então acaba de estar todo mundo ali no meio da educação. Mas ela fez graduação de dança? Ela está fazendo aqui na UFRJ também, está pegando para esse prédio. Mas ela está fazendo bacharel, mas ela está pensando em jogar para a licenciatura porque ela pretende continuar dando aula e ela quer inclusive ter uma academia de dança. Então já todo mundo conectado nisso. Aí eu compartilho experiência com ela compartilha comigo, a gente compartilha com a minha sogra e vai ficando essa mistura. Bacana, legal. Então é bom saber se vocês aqui a gente tem uma graduação em dança, né? Bacharelado em licenciatura em dança. Inclusive é uma das poucas que tem pública no país. Se eu não me engano, pública só tem aqui na FRJ e eu acho que lá pro Pará, uma coisa assim. Mas só não sabia. É particularmente baixo a quantidade de dança para formação aqui, sem ser por particular. Assim, é sinistro. O companheiro do Bruno, que está estagiário que não está aqui hoje, é professor de dança também. Mas olha só, então, mas isso aí que o Otávio está falando, assim, é uma coisa que a gente vai voltar a falar mais disso nas próximas aulas, tá? Como eu falei, essa questão do erro, eu acho que é uma coisa muito importante que a gente tem que falar. O erro, a gente tem que mudar completamente como a gente encara o erro. E aí eu estou falando, tanto como a gente encara o erro do aluno, como a gente encara o nosso próprio erro. Então a gente não tem que ter vergonha de errar perante ao outro, entendeu? Mas por quê? Porque eu acho que a gente é muito formado assim, a docência é muito formada com uma atividade isolada, do isolamento. Você não quer ver o outro. E eu acho que a nossa sociedade é muito assim, né? A sociedade, não só a docência, a sociedade como um todo é muito orientada assim, você sempre tem que se blindar de alguma forma, né? A gente vive numa sociedade do isolamento, né? Do individualismo, etc. Uma eterna defensiva, né? Exatamente. Uma eterna defensiva. Aí tem autores que falam da vulnerabilidade docência. Só que a vulnerabilidade, que esses autores chamam de vulnerabilidade docência, é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Vou falar bem mais disso nas próximas aulas. Mas a vulnerabilidade quer dizer, se você se coloca, você só pode se transformar como professor se você se coloca como vulnerável, assim, porque senão você está totalmente fechado, você não vai mudar nunca. Fez sentido isso, né? Então, a partir das vulnerabilidades, junto com a agência, que é como você age, né? Assim, é que você vai se transformar. Se você se coloca como um cara que sabe tudo, que nunca erra, você nunca vai aprender como professor. Então, é isso que esses autores falam. Mas, para isso acontecer, você tem que estar na coletividade, não tem que falar com o outro. Beleza? Então, é sair do isolamento. E essa vulnerabilidade também é importante para os alunos, né? Para a forma como os alunos aprendem, porque o professor que nunca erra, depois eu vou desenvolver mais isso, mas um professor que nunca erra é um professor muito ruim para a aprendizagem dos alunos. Então, o professor errar é bom para o aluno aprender, beleza? Mas depois, na outra aula, eu quero falar mais disso, beleza? Esse lugar do erro, tanto o erro do aluno como o nosso próprio erro. Tranquilo? Tá? Bom, e aí para acabar, eu quero falar um pouco disso aí, da matemática do ensino e a matemática da formação docente. Deixa eu ver que horas são. Tá acabando já porque eu pulei várias coisas. Vou pular alguma coisa aí.
Mas olha só, e depois o PowerPoint está lá. Porque tudo isso que a gente falou até agora são autores que falam de formação de professores, mas não especificamente em matemática, tá? Todos esses autores que a gente falou até agora falam de formação de professores de forma geral, em qualquer disciplina, beleza? Agora falar um pouco da matemática, para terminar, tá? E aí, a gente já viu alguns exemplos. Vamos ver mais um exemplo, tá? A gente já viu alguns exemplos que eram de matemática, certo? Mas aquele exemplo eu coloquei, o Schumann não fala originalmente deles. Mas a gente discutiu autores que falam de formação de professores no campo da educação. Agora, só falar de alguns autores que falam de formação de professores especificamente no campo da matemática, certo? Beleza? E que retratam tudo aquilo que a gente falou até agora. Então, uma autora é essa aí, a Débora Ball, e essa frase, essa pergunta aí ela fez como parte da tese de doutorado dela, que foi lá em 1988, mas ela fala coisas que eu acho que ainda são muito atuais, tranquilo? Então ela fez essa pergunta aí, ó: que contextos matemáticos podem ser usados para introduzir a divisão por meio na educação básica? Tranquilo? E ela fez essa pergunta para alunos de graduação lá nos Estados Unidos, que eram considerados alunos de graduação bem-sucedidos nas disciplinas entendidas como matemática avançada, tipo assim, álgebra, análise, etc. Então ela pegou um grupo de alunos que tinham notas acima da média nessa disciplina. Então supostamente eram alunos que tinham um bom desempenho em matemática da universidade, e ela fez para esses alunos perguntas sobre matemática da educação básica, beleza? E uma delas foi essa aí, certo? Que é: como você ensinaria divisão por meio? Beleza? Então, alguém sabe responder? Eu vou dar logo uma resposta possível. Eu tentaria contextualizar, dependendo da situação, e falaria para a criança: olha, quando a gente vai dividir para duas pessoas, eu vou ficar com a metade e você com a outra metade. Mas aí o que você está fazendo é isso aqui, ó. É divisão por 2. Entendeu? No caso é divisão por meio. É quando o divisor é meio, é divisão por fração, entendeu? Mas antes de chegar aqui, divisão de multiplicação. Isso. Quantas vezes um meio, por exemplo? Alguém ia falar alguma coisa aí? Não vale simplesmente falar divisão por meio é a mesma coisa que multiplicação por 2, tá? Mas não vale falar isso, porque isso já é a regra. A questão é como a gente leva a criança a chegar na regra. Você não vai dar a regra simplesmente. Aí é o que a Carol falou. É a ideia de quantas vezes cabe. Beleza? Tranquilo? Como que é por copos? Hã? Por copos, sim. Pega um copo primeiro, enche Isso. aí você pega os dois copos e bota uma fita na metade. Né? Exatamente. Você enche os copos inteiros para você encher as duas metades. Pronto, todo mundo entendeu o que ele falou? Então, por exemplo, você tem 4 copos de água. Quanto é 4 dividido por meio? A pergunta é: quantos meios copos cabem em 4 copos? 4 copos. Beleza? Tranquilo? Qual é a resposta? 8. Então, por isso que você dobra, mas é para chegar nisso. Beleza, pessoal? Tranquilo? Certo? Bom, e aí ela fez essa pergunta, eu vou falar sobre isso rapidamente, e nenhum aluno, beleza, então Giovanni já está melhor do que esses alunos aqui dela, porque nenhum aluno respondeu essa pergunta. Então, alguns deram exemplo de divisão por 2, alguns deram a estrutura algébrica, falaram que a divisão e multiplicação pelo inverso, e que é uma coisa assim, baseada na álgebra, mas isso não vale, tá? Porque a questão é como você chega ao aluno, como você vai levar o aluno para chegar nisso. E alguns simplesmente
disseram que não sabiam responder. Beleza? Então, a ideia, uma ideia possível, que eu vou adiantar aqui, é essa que o Giovanni falou, tranquilo? Normalmente, a gente está acostumado a pensar na ideia de divisão como repartição, que é tipo isso aí, né? Eu tenho um saco com 30 balas e quero dividir por 5 crianças. Então, quantas balas cada criança vai receber? Beleza, pessoal? Certo? Então, essa é a ideia de divisão por repartição. Você tem uma quantidade e você quer dividir um número igual de partes. Então, nos problemas de divisão por repartição, você dá a quantidade total e o número de partes. Então, quero dividir 30 balas em 5 crianças. E a resposta da divisão é o quê? É o tamanho de cada parte, concorda? Beleza? Essa é a divisão por repartição. Quase todos, a maioria dos problemas de divisão na educação básica são com esse contexto. Divisão por repartição, concordam com isso? Só que esse contexto ele não serve muito para divisão por meio, porque eu não vou falar, eu tenho 30 balas para dividir por meia criança. Não existe isso. Então a gente tem que recorrer a um outro significado da divisão, que é o que a gente chama de divisão como medida, que é isso que o Giovanni falou, beleza? Certo? Então, em vez de dar a quantidade total e o número de partes, e a resposta é o tamanho de cada parte, na divisão como medida você dá a quantidade total e o tamanho de cada parte, e a resposta é o número de cada parte. Então você vai perguntar, isso também é uma divisão, beleza? E você vai perguntar assim, por exemplo, quantas vezes um saquinho com 6 balas cabe em 5 balas, em 30 balas, beleza? Que é 5 vezes, tranquilo? Isso é chamado de divisão como medida, porque é como se você estivesse usando o saquinho de 6 balas para medir o sacão com 30 balas, beleza? Quando a gente vai medir essa parede aqui em metros, o que a gente pergunta? Quantas vezes 1 metro cabe nessa parede? Por isso que é divisão como medida. Isso é uma operação de divisão. Ficou claro isso? Certo? Só que a gente estudar só álgebra, corpo, anel, grupo, não adianta nada para a gente saber responder isso aí. Por isso que no experimento da Débora Ball, os alunos que eram bem-sucedidos na matemática avançada não conseguiram responder isso adequadamente. Então a gente tem que ter algo além da matemática avançada. Beleza? Fez sentido isso, pessoal? Aí é isso aqui. Que era exatamente o que a gente falou. Quantas vezes 1 meio cabe em 4. Beleza? Ainda tem uma terceira significado de divisão, que é repartição, medida, e a outra é taxa. Taxa não é nenhuma dessas duas, é quando a gente fala de velocidade, por exemplo. Que aí a gente divide distância por tempo. Porque aí não é nem repartição nem medida. Beleza? Mas normalmente a gente pensa em divisão só como repartição. Então quando você quer ensinar determinada coisa, você está pouco instrumentado para aquilo. Fez sentido isso? Beleza, pessoal? Bom, aí a Débora Ball, nessa tese de doutorado dela, ela chega a 3 conclusões, né? Ela identifica 3 concepções que, segundo ela, sustentam a estrutura curricular dos cursos de formação de professores nos Estados Unidos. Isso aqui ela está criticando, tá? Ela está falando que isso aqui é o que sustenta, mas que não deveria ser assim. Tranquilo? Então, essa primeira concepção de que os conteúdos da matemática escolar são simples e comumente entendidos, beleza? Ela está falando que os currículos de formação de professores muitas vezes consideram isso, mas ela está falando que não deveriam considerar, ela está criticando isso. E se eles são simples e comumente
entendidos, eles não precisam ser reaprendidos na graduação. Então, o que acontece? Na graduação, a gente não fala daquelas coisas. E aí, quando o professor vai ensinar aquilo, ele não vai recorrer à graduação, porque ele não ensinou, não aprendeu nada na graduação que vai ajudar a aprender, a ensinar aquilo. Fez sentido isso? Beleza? Então, muitas das coisas importantes na matemática, na educação básica, não são discutidas no curso de graduação. Beleza? E, finalmente, essa terceira coisa aqui, que as disciplinas de matemática universitária, álgebra, análise, geometria, não euclidiana, etc., são suficientes para equipar o professor para ensinar. Beleza, pessoal? Então, essas três coisas que ela critica. E vocês sentem essas coisas presentes aqui no curso de vocês ou não? Ou mais ou menos? Essas concepções. O que vocês acham? Vocês acham que no curso de licenciatura vocês estão rediscutindo a matemática da educação básica ou não? Então ainda está um pouco assim, né? Beleza? E vocês sentem que os professores de vocês consideram que basta vocês fazerem as disciplinas de matemática universitária, cálculo, análise, álgebra, e isso vai ser suficiente para formar vocês como professores? Se eles acham isso? Sim. Hã? Se eles acham isso? Se eles acham isso. Bom, professor, acho que tirando assim, em mais específico, assim, o resto não aprofunda tanto na parte que a gente é o curso de licenciatura, como que nem o senhor fala sempre. Isso. Tipo assim, apesar do resto, claramente, saber disso, acho que o senhor aprofunda mais nessa questão. Eu tento. Pois é. Então é isso. Muitos professores que dão aula nos cursos ainda pensam assim. Então, essa pesquisa da Débora Ball, ela foi feita nos Estados Unidos em 1988, mas até hoje ainda é um pouco assim. Beleza? Tranquilo? Bom, e aí, só para terminar, tinha outras coisas aqui, mas eu já sabia que não ia dar tempo mesmo, depois vocês vão ver lá. Isso aqui eu só botei aqui, não vou nem falar muito sobre isso, eu só botei aqui para criticar, tá? Porque eu não gosto disso aí. É uma maneira de pensar em saberes docentes que a própria Débora Ball fala, que é tipo, ela categoriza vários tipos de saberes, beleza? Assim, que o saber do professor tem várias subcategorias. E aí depois vem outro autor, que é o Bren Davis, que é um autor canadense, que ele fala o seguinte: o saber do professor não pode ser abarcado por categorias dadas a priori, porque o saber do professor é emergente na prática. Então sempre tem uma coisa a mais. Então não adianta você ter, que muitas vezes o que a gente faz, a gente tem uma coisa fixa que o professor deve aprender para ensinar, beleza? Certo? Mas isso nunca vai ser suficiente para abarcar a atividade do professor, porque sempre pode ter, numa situação de sala de aula, alguma coisa que aconteceu ali inesperada, entendeu? Então, nunca você consegue, com coisas fixas a priori, abarcar completamente o saber do professor. Então, isso que ele quer dizer que o saber do professor é emergente na prática, e por isso que a gente precisa ter uma prática que produz teoria, porque a gente nenhuma formação vai preparar a gente para qualquer coisa que vai acontecer na escola. Então a gente tem que estar preparado para saber refletir sobre aquilo que acontece na escola, mesmo que isso não tenha sido previsto antes. Fez sentido? É isso que ele quer dizer quando ele fala que o saber do professor é emergente da prática, né? A gente tem que ser equipado para nos deparar com uma situação, beleza? E refletir sobre aquilo. E mesmo que isso tenha sido imprevisto. Fez sentido isso? Beleza?
Bom, e aí para terminar, tinha um monte de outras coisas aqui, mas essas outras coisas a gente vai falar na aula do dia 10, que é isso aí, a matemática estabelecida e a matemática produzida. Isso a gente vai falar bem mais na aula do dia 10. Mas quero só para finalizar, falar um pouco disso. Onde chegamos e para onde precisamos ir. Ou seja, o que é afirmar e o que é superar. Beleza? E aí eu quero dizer o seguinte. Que todos esses autores que eu citei até agora, não sei se vocês repararam isso, mas assim, eles falam de formação de professores ou falam de atividade profissional do professor basicamente a partir do saber. Beleza? Essa palavra saber apareceu muito nos outros, perceberam isso? O que o professor precisa ou não saber, etc. Beleza? Certo? Então, a pesquisa em formação de professores, ela é muito focada no saber, beleza? Naquilo que o professor precisa saber, seja de matemática ou de outras áreas. Beleza, pessoal? Mas a pergunta aqui que eu quero deixar para vocês pensarem é o seguinte: será que a atividade de ser professor, ela se resume só ao saber? O que vocês acham? Eu também acho que não. Certo? Por quê? Porque pensar que a atividade de formação, assim, que a nossa atividade profissional, da aula, etc., se resume só ao saber, no fundo, o que a gente está pensando é que a aprendizagem é uma coisa meramente racional. E não é. Fez sentido isso? Beleza? Porque se a aprendizagem fosse uma coisa simplesmente racional, a gente poderia simplesmente falar uma coisa bem claramente e a pessoa ia entender, concorda? E não é isso que acontece. E muitos professores, eles trabalham assim. Eles falam, reparem só isso. Muitos professores falam uma coisa, aí um aluno fala, não entendi. O que o professor faz? Repete aquilo que ele mesmo falou. Beleza? Certo? Então, por que aquele aluno não entendeu? Não é porque ele não entendeu as palavras, é porque aquilo não fez sentido para ele. Então o professor simplesmente repetir aquilo, em geral, não vai adiantar nada. Todo mundo concorda? Certo? Então, esse exemplo, ele mostra pra gente que a atividade docente vai muito além do saber. Né? O saber é apenas uma parte da nossa atividade docente. Então, o que eu estou dizendo? O que a gente tem que reafirmar, o que a gente tem que superar é o seguinte: tudo isso que esses autores falaram até agora é importante. Tudo isso que eu disse, né, que eu citei, que esses autores falaram é importante. Beleza? Mas esses autores ainda estão restritos na discussão sobre saberes. E saberes são uma parte pequena da docência. A docência é muito mais do que saberes. Como eu gosto de dizer sempre, que dar aula é sobretudo afetar e ser afetado. O que eu quero dizer com isso? Que você, quando o aluno fala que não entendeu alguma coisa, não adianta você repetir aquilo. Você tem que pensar por que aquilo não faz sentido para o aluno. Então você tem que tentar afetar aquele aluno, provocar aquele aluno, assim, beleza? E ser afetado, porque muitos professores dão aula, o que eu quero dizer com ser afetado? Que muitos professores dão aula como se estivessem falando sozinhos, né? Assim. Então, tipo assim, você está lá, planejou a sua aula, está dando a sua aula, um aluno fala uma coisa e você continua a sua aula como se nada tivesse acontecido. Então esse é um professor que não se afeta com o que acontece, ele é indiferente ao que acontece na aula. Fez sentido isso? Fala. Ontem eu comecei a dar aula para um rapaz que está no primeiro ano do ensino médio, ele está no
no final, né, no quarto período. Aí eu vou dar aula para ele de química, de física e de matemática. A gente começou com química, que é a que ele tem mais dificuldade. A gente não estava dando aula para ele sobre NOx, que é a matéria que vai ser sendo cobrada. E nessa matéria, NOx, nível de oxidação, número de oxidação. E com isso. É o que? Eu sei zero. Beleza. Química era a minha segunda opção que eu coloquei no então eu já gosto bastante. Aí eu estava falando com ele sobre isso. Nessa parte tem um cálculo muito simples que envolve números negativos e positivos. Só que eu percebi que ele estava com uma leve dificuldade com isso. Aí eu tirei uns 10 minutos da aula só para explicar para ele sobre essa questão de sinais, de cálculo de sinais. Só que eu percebi que quando eu fui falar sobre multiplicação e divisão, eu fui falar sobre essa questão de sinais na multiplicação e divisão, sinais iguais vai dar positivo, sinais diferentes vai dar negativo, só que ele já estava assim meio quebrado, aí eu tentei utilizar da reta numérica. Na verdade isso era para a parte de adição e subtração. Eu acabei utilizando a reta numérica, porque ele não usa o método convencional de multiplicação, e eu tentei utilizar a reta numérica para explicar para ele. Aí eu fui usar exemplo menos 20 somado com 30. Aí eu fiz assim a reta numérica assim no papel e falei, você está aqui no menos 20, você vai acrescentar 30 casos positivos. Então você vai dar para a direita. Você está no menos 20 e você vai aí você com ele do menos 20 até o limite, que é o zero. Você já andou 20, certo? Ele pegou assim e falou, sim, já andei 20. Então concorda comigo que para completar esses 30 aqui só vai 10? Sim. Ele? Sim, entendi. Aí nisso então, resultado, mais 10, dá 10 positivo. E aí com isso, ele até deu um certo estalo, assim, porque isso a gente já estava na frente da metade da aula. Ele tinha entendido o conteúdo, mas essa parte do cálculo ele estava precisando de bastante ajuda. Aí depois dessa explicação, ele resolveu tudo sozinho. Aí nisso, só que eu não tinha percebido antes essa dificuldade dele com o cálculo, porque querendo ou não, ali estava uma coisa muito bobinha e estava respondendo rápido. Só que era mais pelo costume, porque eram números de 2 com 3, 4 com 2, então era um cálculo muito simples. Então a partir disso eu acredito que tenha sido assim, uma coisa que fortaleceu um pouco a minha experiência de entender o problema dele durante a aula e tentar me adaptar com isso. Exato. Acho que pelo menos ontem deu certo, tomara que continue. Exatamente. Então, exatamente isso que eu quero dizer com ser afetado. Entendeu? É você olhar para o aluno e, em vez de julgar que aquele aluno não sabe alguma coisa, é você tentar pensar a partir da reação dele e ter uma estratégia pedagógica a partir desse pensamento, a partir dessa afetação, não simplesmente repetir a mesma coisa, beleza? E muitas vezes as pessoas não aprendem as coisas, eu acho que é muito importante pensar isso, tá? Para quem vai ser professor. A aprendizagem não é uma coisa racional, é uma coisa muito mais afetiva do que racional. Então, às vezes a gente não aprende uma coisa, não é porque você é burro. E a gente pensa isso, a pessoa não aprende uma coisa, é porque a pessoa é menos inteligente. É porque aquilo não toca a pessoa. Beleza? Por exemplo, quando vocês veem um filme e vocês não se interessam por aquele filme, vocês não conseguem prestar atenção, né ou não é? É um pouco isso que eu estou falando. Aquilo não tem, aquilo não chega na pessoa, né, assim. Então, isso que eu quero dizer com afetar. Beleza? A maior parte das pessoas vê isso, né? Principalmente quem vê isso em escola pública, principalmente porque você tem, pelo menos em escola pública, quando você tem uma base mais assim, mais puxada, uma parte mais interior, mais periferia. E você tem pessoas que são naturalmente ensinadas a não ter foco nos estudos. Não é culpa delas. Exatamente. Elas são instigadas a não ter isso. Eu já ouvi a maior parte dos meus tios lado materno, todos eles, desde quando eu era criança,
eles vendiam bala no trem, faziam de tudo para poder ajudar em casa, mas eles ouviram que estudar ia fazer mudar de vida. Aí então tinha boa parte deles era advogado, outros professores, então isso fez a mudança de vida deles. Só que eu também conheço adultos, e também no caso na minha própria experiência de escola, pessoas que ouviram que estudar não dá em nada. Eu já ouvi isso de um tio meu, que é de um lado mais distante da família. Ele já me falou isso assim com muita convicção. E eu não entendi por que ele é tão contra estudar. Só que eu entendi que na realidade dele, desde pequeno pensava que ele tinha que trabalhar para sobreviver. E naquele imediatismo de dinheiro, de trabalho, é o que levou ele a ter esse pensamento. Então, por mais que eu ache errado, não julgando ele assim por conta da realidade dele. Claro que ao longo da vida tem chance de mudar, mas infelizmente não foi o caso. E eu vi isso na minha experiência do ensino médio. Como o senhor falou agora sobre que você não fica interessado pelo conteúdo, então consequentemente aquilo não te liga, então você acaba deixando lá. Eu vi isso muito ao longo do ensino médio, então que chegava no final do ano e ficava desesperado por nada, porque o ano inteiro não estava interessado pelo conteúdo. E as pessoas sempre foram se interessadas. Então, assim, isso inclui um número grande, pelo menos na minha experiência de vida. Exatamente. Aí você tem que pensar o quê? Como você chega nessas pessoas. Exato. E nem sempre é fácil, porque a gente está num momento muito difícil no planeta, né? Assim, que é o fim do mundo. Mas de qualquer maneira, muitas vezes isso é muito difícil, mas para isso que o Otávio está descrevendo, não adianta nada você continuar falando como se ela estivesse acontecendo. Você tem que pensar como eu chego nessas pessoas. Então, pessoa, por exemplo, que acha que estudo não vai levar em nada. Então, o que eu posso fazer para balançar, sei lá, para chegar nessa pessoa? Isso que é afetar e ser afetado, né? Beleza? E aí, beleza, pessoal? Fez sentido isso? E aí eu quero terminar só com... Peraí. Calma aí. Com essa aqui, uma letra de um samba, tá? Eu botei um artigo meu lá como leitura complementar, lá no Google Classroom, que a gente fala de formação de professores a partir de tendo como referência letras não, mas tendo como referência sambas. Então depois quem quiser vai ler isso, pode ler isso lá, beleza? Então basicamente o que a gente quer dizer com esse artigo é o seguinte, muitas vezes a gente fala sobre temas que são importantes para a sociedade com referência só na academia, certo? E a gente tem muito que a gente pode aprender sobre esses temas a partir de sabedorias que estão fora da academia, né? Na universidade, na academia que eu digo universidade. A academia muitas vezes desconsidera os saberes populares, beleza? E a gente tem muito a aprender com relação a esses saberes. Então, nesse artigo, a gente vai falar o que a gente pode aprender sobre formação de professores com esses sambas, né? Que, na verdade, a gente usou samba, podia ser outra coisa, né? Assim, mas como, na verdade, a gente está trazendo aqui o samba como sabedoria, não o samba como alegoria, alguma coisa assim. Então, a gente tentar olhar a que sabedoria tem nos sambas e como a gente pode aprender sobre formação de professores com isso. Então eu trouxe esse samba aqui para acabar, que é um samba clássico de Candeia, que é um autor, um sambista muito importante. E ele fala isso aqui, ó, para cantar samba não preciso de razão, pois a razão está sempre com dois lados. Então é um pouco isso que eu quero dizer. A gente pensa em educação, pensa em formação de professores a partir de um pensamento muito baseado só na razão. E a razão, como Candeia fala, está sempre com dois lados. Então a gente pensa muito em educação, tipo assim, o certo e o errado. Muitas coisas que têm dois lados, beleza? E com isso a gente
quando a gente está acostumado com isso, a gente simplesmente não enxerga aquilo que está além desses dois lados. Então a gente tem que aprender a ser professor e trabalhar em educação com uma postura que vá além do racional. Não é para desconsiderar o racional, mas é entender que só a razão não dá conta. Beleza? Então é mais ou menos isso que eu acho que a gente tem que aproveitar do que aquela pesquisa e informação de professores diz, mas o que a gente precisa no momento ir além dela. É isso que eu acho que a gente precisa superar. Enfim, então é isso. Mais alguém quer falar alguma coisa? Vocês. Foi igual. Então, pode. Mas tem sentido isso mesmo para vocês? Essa parte final, assim, vocês mesmo podem falar. Então valeu, é isso. Então agora a gente se vê daqui a 3 semanas sobre avaliação, dia 3 de dezembro. Então bom feriado para todo mundo. Tá bom?